Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York, o coração pulsante das finanças e do poder. Os arranha-céus refletiam o sol quente da manhã, mas no tribunal de Manhattan a atmosfera era gélida. Ricardo Lancaster, um bilionário conhecido por sua arrogância e fortuna colossal, caminhava confiante, cercado por seus assistentes e advogados. Cada movimento, cada sorriso seu, exalava desprezo e a certeza de que nada nem ninguém poderia detê-lo. Naquele dia seu objetivo era claro: humilhar Clarence Williams, um juiz negro respeitado em todo o estado por sua integridade e imparcialidade. Para Richard, simplesmente desafiar um homem de cor em um tribunal de prestígio era um jogo de poder. Ele acreditava que seu dinheiro e influência poderiam dominar a lei e destruir toda a autoridade moral. Mas Clarence Williams não era homem de se deixar intimidar. Aos 52 anos, carregava consigo a experiência de décadas defendendo a justiça, muitas vezes contra a adversidade e o racismo latente. Seu olhar calmo mas penetrante escrutinava Richard como um professor observando um aluno pretensioso que já se acha sabe tudo. Ele sabia que a arrogância pode ser uma armadilha e que a arrogância dos poderosos sempre acaba se voltando contra eles. Quando Richard subiu ao banco das testemunhas, pronto para lançar seu primeiro ataque verbal, uma coisa era certa: este julgamento não seria o que ele imaginara. Por trás de seu sorriso presunçoso, uma lição acabará de ser escrita, invisível para Lancaster, mas inevitável. Amanhã ainda era jovem quando Ricardo Lancaster chegou ao tribunal de Manhattan. Sua limusine preta, reluzente como um espelho, parou bem em frente à entrada principal. Os assistentes e advogados que o acompanhavam pareciam andar na ponta dos pés, intimidados por seu carisma dominador e aura de poder. Richard saiu com um ar de superioridade, seu terno perfeitamente ajustado acompanhando cada movimento, seus óculos de sol refletindo o sol da manhã. Assim que entrou no tribunal, todos os olhares se voltaram para ele. Murmúrios percorreram a sala, alguns de admiração, outros de ceticismo. Mas Richard só via seu objetivo: humilhar o juiz Clarence Williams, o que ele via como um obstáculo às suas ambições. Sua abordagem era calculada, cada movimento deliberado para demonstrar seu controle total. Dentro do tribunal, Clarence Williams já esperava, impassível. Seu rosto expressava calma e autoridade, sua postura ereta e firme contrastando com a arrogância de Richard. Os assistentes do juiz, e até mesmo alguns dos jurados, podiam sentir a tensão palpável no ar. Richard subiu ao banco das testemunhas com um sorriso presunçoso, dirigindo-se ao juiz com uma voz deliberadamente arrogante. Juiz Williams, espero que esteja pronto para alguma verdade, ou melhor, o estilo Lancaster de verdade. O juiz, sem perder a calma, respondeu com um simples aceno de cabeça, revelando uma autoridade natural. Veremos, Sr. Lancaster. O tribunal está aqui para julgar fatos, não aparências. Com aquela resposta simples, Clarence lançou a primeira pedra do que se tornaria a ruína de um homem que acreditava que seu dinheiro e reputação podiam comprar qualquer coisa. Richard ainda não sabia, mas aquele dia marcaria o início de sua humilhação pública. Os murmúrios cessaram. O juiz olhou ao redor da sala e a tensão aumentou. Todos os participantes sabiam que a luta não era apenas legal, mas moral, e que nessa batalha, a arrogância poderia muito bem se voltar contra seu mestre. O tribunal estava lotado. Repórteres ocupavam seus lugares, câmeras focadas no juiz e em Richard Lancaster. O ar estava carregado de tensão. Cada respiração parecia amplificada pelo silêncio pesado. Richard levantou-se para falar, seu olhar percorrendo a sala como um general no campo de batalha. Ele lançou seus primeiros ataques com uma segurança calculada. Meritíssimo, duvido que o senhor consiga entender toda a extensão deste caso. Afinal, alguns juízes têm limites. Um murmúrio baixo percorreu a sala, mas Clarence Williams permaneceu impassível. Levantou os olhos dos arquivos, olhou calmamente para Richard e respondeu com uma voz calma, mas firme. Sr. Lancaster, o tribunal não precisa de dúvidas nem de preconceitos. Lidaremos com os fatos e as provas, nada mais. Richard sentiu a primeira pontada de frustração. Ele havia subestimado a força silenciosa do juiz. Clarence não se intimidou com o tom sarcástico ou as insinuações. Cada palavra de Richard caiu no vazio, como flechas ricocheteando em um escudo invisível. As testemunhas foram chamadas uma a uma. Cada uma forneceu informações precisas e documentadas. Richard tentou interrompê-las e intimidá-las, mas Clarence manteve um controle rigoroso. Até os advogados da parte contrária ficaram impressionados com a compostura do juiz.
No meio da audiência, Richard começou a perder a confiança. Sua arrogância, que até então parecia inabalável, já começava a rachar. Ele franziu a testa, ajeitou o terno e tentou retomar o controle da situação com gestos teatrais e palavras forçadas. Mas a calma e a disciplina de Clarence neutralizaram cada tentativa. A essa altura, estava claro para todos os observadores. Este julgamento não seria uma mera formalidade para Richard. O homem que pensava poder humilhar um juiz negro acabará de encontrar uma barreira que nenhum dinheiro, nenhum poder, poderia superar. Clarence Williams personificava autoridade, justiça e integridade. E naquela sala, esses valores começariam a transformar a arrogância de Lancaster em vulnerabilidade visível. Richard Lancaster não era de aceitar um desafio sem revidar. Sentindo que sua tentativa inicial de intimidação havia falhado, decidiu partir para um ataque direto. Levantou-se novamente com as mãos tremendo ligeiramente, apesar do ar de confiança que tentava projetar. Meritíssimo, disse ele em voz alta e dramática, duvido que tenha considerado completamente as implicações financeiras deste assunto. Afinal, alguns erros, ou deficiências, poderiam facilmente escapar a uma mente menos experiente. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos os olhares estavam fixos em Clarence Williams. Mas, como sempre, o juiz permaneceu calmo, sem o menor sinal de irritação. Senhor Lancaster, respondeu Clarence com voz firme, mas calma. O tribunal está examinando cada detalhe cuidadosamente. Sua percepção das falhas será avaliada à luz das evidências e dos fatos, não de suas suposições. Richard sentiu um arrepio de frustração percorrer seu corpo. Seu sarcasmo e insinuações, que até então pareciam eficazes para intimidar, não surtiam efeito. Pior ainda, cada palavra que ele dizia parecia reforçar a autoridade e a calma do juiz aos olhos dos jurados e da plateia. Na tentativa de retomar o controle, Richard tentou outro estratagema. Questionou condescendentemente uma testemunha-chave, na esperança de prejudicá-la e lançar dúvidas sobre a credibilidade de seu depoimento. Mas Clarence interveio rapidamente. Senhor Lancaster, o tribunal não tolerará tratamento desrespeitoso de testemunhas. Por favor, atenha-se às perguntas relevantes. Cada ataque de Richard saiu pela culatra. Sua frustração aumentou à medida que o julgamento avançava. O juiz, com sua paciência e autoridade natural, demonstrou que a arrogância não pode superar a competência e a integridade. No final do dia, Richard deixou o tribunal com uma sensação de desconforto que nunca havia conhecido. Ele pensou que poderia humilhar um juiz negro, mas acabará de encontrar uma força que não conseguia comprar nem manipular. Clarence Williams acabará de mostrar que o verdadeiro poder reside no controle, na calma e na justiça. No dia seguinte, o tribunal estava ainda mais lotado do que no dia anterior. Repórteres lotaram o local, prevendo um confronto espetacular entre a riqueza arrogante de Richard Lancaster e a integridade inabalável de Clarence Williams. As primeiras testemunhas chamadas a depor rapidamente revelaram uma situação inesperada. Richard imaginara que riqueza e influência seriam suficientes para silenciar qualquer verdade, mas todas as testemunhas pareciam prontas para expor fatos incriminadores. Senhor Lancaster, disse a primeira testemunha, ex-contador da empresa, notamos repetidas irregularidades em seus relatórios financeiros. Algumas transações parecem ter sido intencionalmente ocultadas para evitar auditorias. Richard lançou um olhar furioso para a testemunha, pronto para intimidá-la. Mas Clarence interveio calmamente. Por favor, declare os fatos claramente sem interpretações. Cada declaração reforçava a credibilidade do juiz e expunha a arrogância de Richard sob uma luz cada vez mais vulnerável. Os jurados começaram a murmurar entre si, seus olhares oscilando entre o homem rico, visivelmente frustrado, e o juiz, que com uma calma olímpica, deixou os fatos falarem por si. A segunda testemunha, ex-sócio de Richard, surpreendeu ainda mais o público. Eu pessoalmente testemunhei manipulação de contratos e pressão exercida sobre funcionários para encobrir certas perdas. Richard, vermelho de raiva, levantou-se abruptamente, tentando interromper a testemunha com comentários sarcásticos. Não acredito em uma palavra do que você diz. Mas Clarence o encarou com um olhar penetrante. Senhor Lancaster, o tribunal reitera que emoções não têm lugar aqui. Os fatos por si só guiarão a decisão. Naquele exato momento, Richard percebeu com horror que sua estratégia de humilhação estava falhando. Cada ataque, cada tentativa de manipular testemunhas, reforçava a imagem do juiz e o desacreditava ainda mais aos olhos de todos. Sua riqueza e poder pareciam impotentes diante da verdade apresentada com coragem e clareza.
A tensão aumentou quando a próxima testemunha, um antigo colaborador próximo de Richard, estava prestes a revelar um segredo ainda mais comprometedor. Richard Lancaster, frustrado e humilhado com a condução do julgamento, decidiu mudar de estratégia. Se não conseguia intimidar o juiz diretamente no tribunal, talvez pudesse fazê-lo por meio da opinião pública. Com seus contatos na mídia e conexões influentes, ele acreditava que poderia tirar vantagem da situação. Preparem as câmeras, ordenou aos assistentes. Vamos mostrar ao mundo que este juiz não é imparcial. A mídia foi rapidamente alertada e Richard emitiu declarações insinuando que Clarence Williams, como juiz negro, pode ser tendencioso neste caso. Jornalistas intrigados e alguns tabloides sensacionalistas começaram a divulgar essas acusações veladas. Mas Clarence Williams não vacilou. No tribunal, manteve uma calma impressionante e reiterou as regras fundamentais. A justiça não pode ser influenciada por campanhas mediáticas. Este tribunal considerará apenas as provas e os depoimentos aqui apresentados. Richard tentou insistir, fazendo uma série de declarações teatrais e provocativas, na esperança de criar uma controvérsia pública que pressionasse o juiz. Mas a cada tentativa, Clarence neutralizava sutilmente o efeito desejado, reforçando sua autoridade e mostrando que a lei não é uma mercadoria que se compra. Os jurados, impressionados com a maestria do juiz na manipulação da mídia, começaram a ver Richard não como um empresário respeitado, mas como um homem arrogante, incapaz de respeitar as regras mais básicas da justiça. Os murmúrios e olhares no tribunal revelavam sua desaprovação ao comportamento do bilionário. Até mesmo alguns jornalistas, seduzidos pela verdade e integridade de Clarence, publicaram artigos que, ironicamente, reforçaram a reputação do juiz enquanto minaram a de Richard. Richard começou a entender tarde demais que seu dinheiro e influência não eram páreo para um homem que personificava a justiça, a retidão e o autocontrole. A lição ficou dolorosamente clara. Quanto mais ele tentava manipular, mais se afundava na humilhação. A próxima testemunha selaria um ponto de virada, revelando detalhes que Richard nunca imaginou que seriam expostos em público. A tensão no tribunal atingiu seu auge quando Ethan Coleman, ex-associado e confidente de Richard Lancaster, foi chamado a depor. Todos sabiam que Ethan tinha informações comprometedoras, mas ninguém imaginava a extensão das revelações que viriam. Ethan falou, sua voz clara e confiante ecoando pela sala. O Sr. Lancaster não apenas manipulou contratos para promover seus próprios interesses, mas também pressionou funcionários a ocultar perdas financeiras e transações fraudulentas. O rosto de Richard empalideceu. Ele imediatamente tentou interromper a testemunha com sarcasmo e ameaças veladas. Você está mentindo. Isso tudo é mentira. Mas Clarence Williams interveio, implacável. Sr. Lancaster, lembro que interrupções irrelevantes não serão toleradas. Deixe a testemunha terminar. Ethan continuou, revelando detalhes precisos e documentados que deixavam pouco espaço para contestação. Contratos falsificados, transferências financeiras questionáveis e tentativas de manipular investidores. Cada palavra ecoava como um trovão na sala. Os jurados e espectadores ficaram atônitos. Para Richard, a reviravolta foi abrupta. Sua arrogância, até então sua arma mais poderosa, voltará-se contra ele. Qualquer manobra para humilhar o juiz ou manipular a opinião pública era inútil diante das evidências. Os murmúrios na sala se transformaram em uma mistura de choque e julgamento silencioso. Até mesmo seus advogados, acostumados a defender clientes poderosos, começaram a perder a confiança. Eles entenderam que aquele julgamento seria uma humilhação pública para Richard e que nenhuma quantia de dinheiro ou influência poderia mudar o curso dos acontecimentos. Naquele exato momento, Richard Lancaster percebeu que seu mundo, construído sobre poder e arrogância, estava começando a ruir. Clarence Williams, com sua paciência, autocontrole e integridade, transformou o que deveria ser uma afronta em uma lição implacável para o bilionário. A justiça não se curva à fortuna, e o orgulho é sempre punido quando se opõe à verdade. O juiz olhou para Richard com um olhar calmo, mas penetrante, e o bilionário entendeu que havia acabado de perder não apenas o controle do julgamento, mas também parte de sua reputação. O julgamento entrou em sua fase mais intensa. Richard Lancaster agora estava sentado, rígido, com as mãos cerradas sobre a mesa, enquanto o silêncio na sala de audiência se tornava quase palpável. Cada respiração parecia amplificada, cada movimento de Richard era observado com atenção redobrada. As revelações de Ethan Coleman perturbaram o equilíbrio do julgamento. O bilionário,
Antes confiante e dominante, viu-se vulnerável, incapaz de controlar a percepção pública ou manipular o juiz. Os murmúrios dos jurados, repórteres e até mesmo espectadores refletiam uma mistura de descrença e julgamento. Clarence Williams, sempre calmo e sereno, reservou um momento para revisar seus arquivos. Seu olhar, penetrante mas impassível, varreu a sala. Ele sabia que o silêncio que se seguiu também era uma arma. O orgulho de Richard, alimentado pela certeza de seu poder, começava a vacilar sob o peso da verdade. Richard tentou uma última manobra, um sorriso forçado e palavras moderadas para recuperar o controle. Meritíssimo. Acho que alguns detalhes foram exagerados. Talvez o tribunal devesse considerar o panorama geral. Mas Clarence o interrompeu com um simples aceno de mão, sua voz suave, mas firme. O tribunal considera apenas os fatos comprovados e as provas aqui apresentadas. Insinuações e impressões pessoais não têm valor. Um silêncio absoluto se instalou. A tensão era tão grande que todos prenderam a respiração. Richard sentiu o peso de todos os olhares sobre ele. Esse silêncio, longe de ser vazio, falava de julgamento, fracasso e perda de controle. Foi o momento em que a arrogância do bilionário se chocou brutalmente com a paciência e a integridade de um homem de justiça. Nesse ponto, Richard compreendeu que seu mundo, construído sobre orgulho e poder, estava começando a ruir. Cada movimento desnecessário, cada tentativa de manipulação, havia sido neutralizada. Clarence Williams não fizera nada de extraordinário, simplesmente permitirá que a verdade se revelasse, e naquele silêncio pesado, Richard Lancaster acabará de descobrir o que era a verdadeira humildade imposta pela justiça. O julgamento aproximava-se do fim. Richard Lancaster, antes seguro de si, era agora prisioneiro do próprio orgulho. Todas as tentativas de desviar o olhar, mascarar o constrangimento ou retomar o controle fracassaram diante da serenidade e compostura de Clarence Williams. As últimas testemunhas confirmaram manipulação financeira, pressão de funcionários e irregularidades contratuais. As provas eram irrefutáveis. Richard, de pé no banco dos réus, sentiu uma onda de pânico que nunca havia experimentado em sua vida como um bilionário invencível. Senhor Lancaster, disse Clarence calma, mas implacavelmente, o tribunal considerou todas as provas e depoimentos. É evidente que suas ações violaram a lei e causaram danos a diversas pessoas. A justiça não pode tolerar tais práticas. Richard tentou fazer uma última observação, na esperança de salvar sua reputação. Eu acho que houve alguns mal-entendidos. Nenhum mal-entendido pode justificar manipulação e fraude, respondeu o juiz. As consequências devem ser proporcionais às ações cometidas. O veredito foi duro, mas justo. Penalidades financeiras significativas, obrigações de reparação às vítimas e medidas públicas humilhantes para Ricardo. Pela primeira vez na vida, o homem que acreditava que tudo podia ser comprado sentiu verdadeira humildade. Os jurados, o público e a mídia presentes compreenderam que a arrogância nunca é suficiente diante da integridade e da verdade. Clarence Williams transformou uma tentativa de humilhação em uma lição implacável. O orgulho, quando desafia a justiça, sempre acaba se desintegrando. Richard saiu da sala, sua imagem poderosa eclipsada pela realidade de suas ações. Cada passo que dava ecoava como um lembrete cruel. A verdadeira força não reside no dinheiro ou no status, mas na retidão, na paciência e no respeito à lei. Naquele dia, Clarence Williams fez mais do que apenas julgar. Ele enviou uma mensagem clara a todos aqueles que acreditam que o dinheiro pode dominar a justiça. Dignidade e integridade não se intrometem. Richard Lancaster deixou o tribunal sob o escrutínio da imprensa e dos transeuntes. Seu terno impecável parecia manchado pelo fracasso. Cada passo no saguão ecoava como uma lembrança cruel de sua derrota pública. Ele acreditava que sua riqueza e arrogância poderiam intimidar um juiz, mas acabará de descobrir que havia limites além dos quais o dinheiro não podia transcender. A mídia imediatamente noticiou os detalhes do julgamento. Revelações de manipulação financeira, pressão de funcionários e fraude documentada circularam nas redes sociais. Richard, antes admirado por seu sucesso, tornou-se um exemplo vivo de arrogância punida. Seus investidores e sócios começaram a se afastar dele. Contratos foram cancelados, oportunidades perdidas. Seu império, construído com base em prestígio e domínio, já apresentava rachaduras. Até mesmo seus colaboradores mais leais temiam a instabilidade e a impulsividade de seu líder. Richard estava sentado sozinho em seu escritório, contemplando a cidade através das grandes janelas de seu arranha-céu. O poder e a riqueza que sempre haviam sido sua segurança agora pareciam insignificantes comparados à lição que acabará de receber.
Cada e-mail sem resposta, cada ligação ignorada, cada sussurro sobre ele reforçava a verdade da qual ele não podia mais fugir. Ele havia sido humilhado por um homem que havia subestimado. Pela primeira vez, Richard compreendeu que a arrogância é uma faca de dois gumes. Não fora apenas o tribunal que o derrotara, mas a verdade, a justiça e a integridade de um homem que ele considerava inferior. Clarence Williams, com sua calma, retidão e paciência, não apenas vencer o caso, como também ensinar a todos uma lição duradoura. Poder sem respeito e ética é frágil e passageiro. Richard Lancaster tinha acabado de cair de seu pedestal e, para ele, a queda estava apenas começando. Após o término do julgamento, a reputação de Clarence Williams estendeu-se muito além dos muros do Tribunal de Manhattan. Sua vitória contra Richard Lancaster não foi apenas um triunfo judicial, mas um símbolo de justiça, integridade e resiliência diante da arrogância e da corrupção. A mídia, impressionada com sua calma e compostura, noticiou sua carreira e sua maneira de administrar a justiça. Comunidades locais e jovens advogados viam nele um modelo a ser seguido, um homem negro firme e íntegro, capaz de forçar até os mais poderosos a se curvarem pela pura força da ética e da verdade. Richard Lancaster, por sua vez, viu seu império ruir. Seus investidores e sócios, outrora seduzidos por seu carisma e riqueza, afastaram-se. Cada artigo publicado sobre o julgamento reforçava a imagem de um bilionário arrogante, preso aos próprios excessos. A queda era inevitável. Dinheiro e poder não poderiam reparar a humilhação pública nem apagar a lição infligida por Clarence. Para Clarence, este caso foi simplesmente a confirmação de sua filosofia: a justiça não se negocia. Cada decisão que ele tomava, cada olhar que lançava no tribunal, lembrava a todos que o verdadeiro poder reside na retidão, na paciência e no autocontrole. Ele se tornou uma figura respeitada, e seu nome ficou associado não apenas aos seus julgamentos justos, mas também à sua capacidade de manter a integridade diante de pressões externas. Nas semanas e meses seguintes, Clarence continuou a administrar justiça com o mesmo rigor e calma, inspirando colegas, cidadãos e estudantes de direito. O julgamento de Lancaster tornou-se um caso clássico, estudado em faculdades de direito para demonstrar que nenhuma riqueza pode suplantar a ética e que a arrogância é sempre vulnerável à verdade. Assim, Clarence Williams deixou um legado duradouro, o de um homem que transformou uma tentativa de humilhação em uma lição magistral, mostrando que dignidade, integridade e justiça sempre triunfam sobre o orgulho e o poder mal utilizado.